Vários chefes de governo, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, eles começaram a combater, na verdade, não a pandemia, mas o trabalho que os epidemiologistas, a OMS, a OPAS, outros governos até estavam fazendo. Tem um período que ficou muito marcado em minha memória, que foi quando nós estávamos em um pico de casos e o presidente aqui do país veio a Maceió fazer uma motocarreata. E chegou sem máscara. E eu não acreditava, porque eu pensava, meu Deus, quantas pessoas que estão ali vão se contaminar e quantas podem morrer? A questão da responsabilidade. Além de estar lidando com um cenário já de escassez de material, de ver as pessoas morrendo, nós ainda precisamos lidar com o negacionismo da ciência. Você vê que em minha fala eu venho sempre falando de epidemiologia. E a epidemiologia, ela é uma ciência que existe há centenas de anos. Não é uma coisa recente, né? O lockdown não é algo recente, uma quarentena não é algo recente, o isolamento de um paciente não é algo recente. A gente isola pacientes de tuberculose quando ele chega no serviço. A pandemia era desconhecida e a epidemiologia é uma ciência que estuda o que se passou para predizer o que virá. Mas nesse caso, como não havia informação anterior, era tudo um grande voo cego, no tato, na sensibilidade. Mas diante dessa dificuldade, mantivemos o nosso compromisso com o futuro e fomos construindo um imenso banco de dados. Notificamos, investigamos e registramos cada morte, cada internação, aprendendo em serviço quais caminhos evitar e por quais deveríamos seguir. A gente sabe que vírus muda o tempo inteiro, está sofrendo mutações, mas quantas mutações iriam acontecer? Esse vírus iria ficar mais grave, mais transmissível, mais letal? Não sabíamos. Então, nós fazíamos modelos matemáticos, fazíamos conversa com comitês de especialistas do Brasil e do mundo, conversando com a OMS. Então, todas as decisões foram amparadas e pensadas baseado num contexto. Quando a gente atinge a primeira onda em julho ali de 2020 e começa a cair no semestre seguinte, a gente vê um comportamento de alívio de algumas pessoas. Você se lembra que houve relaxamento das medidas e aí a gente começa a ter um começo de aumento, e eu falava isso em várias entrevistas que eu dei, né? Eu ajudando, inclusive eu fui ajudar a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, me convidou e me colocou no Comitê Médico de Educação de São Paulo. Eu até hoje faço parte desse comitê. E a gente debatia ali como voltar às aulas, como é que a gente ia voltar. A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco também me chamava, o secretário André Longo, a secretária Luciana Albuquerque, que hoje é de Recife, também me chamava para poder discutir, olha, como é que eu tenho que fazer? E eu lembro exatamente que eu peguei os dados de Pernambuco e tracei, baseado na experiência de síndromes respiratórias e no conhecimento que eu tinha de comportamento epidêmico, eu falei, olha, o comportamento de Pernambuco vai ser esse. E bateu claramente. Naquele período, a gente já estava observando, em dezembro de 2020, um aumento de casos na região norte, que sucedeu com aquela tragédia que a gente, lamentavelmente, viveu em 2021, com a maior mortalidade em alguns momentos do mundo lá em Manaus. E a gente teve que, ao longo do tempo, aprender a mudar a forma de comunicar. A gente acertou e errou em vários momentos, mas tem um momento que eu estou contando caso a caso.
Depois eu passo para um momento para contar por semana epidemiológica. Não faz mais sentido ficar contando caso a caso. Mas não adianta eu mudar para a semana epidemiológica e não saber comunicar isso com a população. Fica parecendo que eu quero esconder o dado. E o governo viveu situações assim, o governo federal. Né? A questão do apagão dos dados, que gerou, inclusive, a criação do consórcio de imprensa. A pandemia do novo coronavírus tem imposto ao Brasil um sofrimento que outros países também enfrentaram. Mas os brasileiros são confrontados com dificuldades adicionais. O governo federal impõe obstáculos à informação correta dos cidadãos com a falta de transparência e as recentes mudanças de metodologia na divulgação dos dados da doença. Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL formaram uma parceria inédita para trabalhar de forma colaborativa na busca de informações precisas e necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Equipes de todos os veículos vão compartilhar as informações obtidas para que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus. Esse balanço diário vai ser fechado às 20 horas, horário de Brasília. Os veículos de comunicação coletarão os números diretamente nas secretarias estaduais de saúde e vão chamar a atenção do público se não houver transparência e regularidade na divulgação dos dados pelos estados. Então a gente teve, por causa dessas mudanças, né, em alguns momentos não tínhamos pessoas com experiência suficiente para lidar com um problema de tamanha gravidade. E por isso que é tão importante nós termos, desde já, estrutura para nos prepararmos para as próximas emergências que vão acontecer. Essa não foi a última, não foi a primeira, então nós temos que nos preparar para isso. Então precisamos, principalmente da atenção primária em saúde. Lembro que a gente iniciou dia 30 de março de 2020, inclusive tenho que ressaltar que esse ano, agora 2023, o dia 30 de março, né, a gente comemorou 3 anos de início da Central de Regulação de Leitos, e isso para mim, como coordenadora médica da Central de Regulação, como para o estado de Alagoas, foi um grande ganho, porque Alagoas não tinha central de regulação de leitos. Então, apesar do Covid ter sido uma tragédia e uma coisa muito triste para todos, ele deixou esse legado para Alagoas. Ele deixou uma central de regulação de leitos que hoje funciona 24 horas por dia, funciona 7 dias da semana, com equipes de médicos reguladores, videofonistas, supervisores, e a gente está à disposição sempre para regular todos os pacientes e dar um direcionamento para os pacientes que estão nas UPAs, em unidades sem suporte, para a nossa rede. Se viu a necessidade de criar a regulação porque a gente precisava dar um destino aos pacientes. E a regulação é justamente isso. A regulação não cria o leito, mas ela regula o acesso aos leitos. Se a gente não tiver uma central de regulação, como seria? Os pacientes com Covid não poderiam chegar na porta do HG como era antigamente. Não tinha regulação, você estava no interior com seu paciente, agravava porta do HG. Na Covid, são pacientes que precisam de isolamento. Tu não pode transferir assim. Vou chegar lá na porta do HG, estou com Covid e vou contaminar a porta toda. Então, teve a necessidade de criar uma central justamente para organizar o fluxo e direcionar esses pacientes. Tem pacientes que precisavam de leitos de UTI, tem pacientes que precisavam de leitos clínicos, tem pacientes que precisavam de leitos de semi-intensiva. Então, a gente precisava organizar o acesso a esses leitos. E para isso foi criada a central de regulação. Inicialmente só para Covid e depois está regulando, como hoje, tanto Covid, que ainda temos casos Covid, e não Covid. Eu lembro que num dia de eu sair de Manaus para Alagoas, o estado não tinha fisioterapeuta. Eu estava em uma enfermaria pediátrica, num leito pediátrico, sentada 3 dias numa única posição, já à base de morfina. E eu lembro que ali chegou um rapaz
E ali naquele momento ele chegou e se aproximou e nos ofereceu ajuda e disse: a senhora quer deitar? Vamos ver se a gente consegue trocar a senhora de posição. Eu disse: eu não aguento. Ele disse: não, a gente vai dar um jeito. E ali ele me posicionou, trabalhou na minha saturação, que eu digo que foi importantíssimo. Quando a equipe chegou para me buscar, a minha saturação ela caiu novamente. E ele foi a pessoa que dizia assim: não, eu garanto a saturação dela. Eu garanto a saturação dela. A saturação dela estava estável em 96. E ali eu não conseguia me controlar naquele momento. Na época eu não era assistente social, eu era professora, colaboradora do Senai Sebrae lá, dava aula para produtores rurais. E um dos meus alunos foi meu socorrista. E naquele momento ele chegou e disse a mim: professora, já deu tudo certo. E aquelas palavras geraram vidas dentro de mim. Então eu digo que tem momentos na nossa vida, que tem palavras que são liberadas, que vêm como vida dentro de nós. E fomos para o aeroporto. Só que para sair do aeroporto eu não consegui sair de olho aberto, de dentro do hospital para o aeroporto. Eu fechei os meus olhos. Foi a forma que eu encontrei naquele momento de encontrar estabilidade para poder chegar naquele aeroporto e sair do estado para vir para um outro estado. E quando nós chegamos em Alagoas, nesse percurso, a equipe que foi levantada para cuidar das 18 pessoas dentro daquele avião foi selecionada por Deus. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma grande esperança no meu coração de que aqui nesse estado de Alagoas eu viria buscar socorro. E o socorro, ele foi ao nosso encontro. E fomos recebidos no Hospital Metropolitano e ali começou uma nova história. Como paciente, foram 12 dias, eu cheguei a ficar 3 dias, os primeiros dias na enfermaria. Eu lembro que na primeira dia, quando eu cheguei, para me subir, eu subi de olho fechado. Era a forma que eu encontrava de me concentrar. Mas um profissional olhou para mim e disse assim: ô dona Francisca, já deu tudo certo. Nós vamos cuidar da senhora para que a senhora volte para casa, para o seio da sua família. E mais uma vez aquilo gerou vida dentro de mim e força. E ali eu acreditei. Por isso que eu lhe digo que o amor que havia sobre cada um daqueles profissionais, ele gerou vida dentro de nós. Nossa, primeiro, é até difícil não me emocionar de falar o que é o SUS. O SUS é a grande integração do acesso. O SUS é a melhor estratégia de um país enfrentar as suas adversidades de saúde. O SUS consegue chegar a todos. Infelizmente ainda temos muito a superar no país, principalmente porque nosso país é um país de desigualdade, é um país de grandes diferenças, especialmente é um país muito fragmentado, né, com esse país tão grande, mas que a gente tem uma diversidade social muito grande. E nesse sentido, o SUS, que é universal e é para todos, ele, hoje eu diria que o SUS é a essência da saúde no nosso país. Então eu diria que o SUS é o que há de mais nobre na nossa Constituição brasileira. Eu sou o SUS, que mesmo com tantas fragilidades, cuidou de ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, adultos e crianças, sem discriminar, acolhendo com a mesma dedicação os mais frágeis ou aqueles que procuraram porque não encontraram vagas na rede privada. O SUS, ele é a principal ferramenta para que nós possamos levar a igualdade. E ali dentro a pandemia, ela veio para nos mostrar aos ricos,
aos não ricos, aos mais carentes, que nós somos todos iguais. E dentro daquele hospital, nós recebíamos um atendimento humanizado. E esse atendimento humanizado, eu posso lhe dizer hoje que é um atendimento de excelência, que nos encantou, que no estado do Amazonas nós recebíamos dentro de um hospital particular, onde esse atendimento humanizado, não só para nós, manauaras, mas para as pessoas que ali estavam internados, passando pela mesma situação, acreditou que pudesse ter vida após aqueles dias de desespero dentro daquele hospital. Eu peguei Covid 3 vezes. Peguei 3 vezes, eu fui internado 2 e fui entubado 1. E a primeira vez que eu peguei com uma amiga da família, né? Nós tínhamos muito contato, muita proximidade. E nós passamos um tempo com essa amiga e depois ela ligou informando para minha esposa que ela estava com Covid e que seria interessante que a gente fizesse o exame para saber se havia alguma possibilidade dela ter passado. E devido eu já ser uma pessoa que tem uma comorbidade séria para esse vírus, que é a asma, né? Eu tenho uma asma que não é tão controlada e por mais que se faça tudo que a medicina pede, mas ela permanece Nunca tive um controle certo da asma e foi necessário o internamento. Foi difícil achar leito nesse período, que foi no primeiro pico aqui no Brasil e principalmente no nosso estado, foi muito difícil. Fui internado no Veredas e passamos 15 dias internado. Após os 15 dias, eu já havia inclusive passado aproximadamente 11 dias em casa, com toda a medicação de ataque, com digamos assim, tudo que pedia-se naquele momento, porque até o momento, até em 2020 mesmo, ainda era muita novidade. E depois, mesmo com a pandemia ainda gritando, não apenas no nosso estado, mas na nação, mas tentávamos levar uma vida normal. Né? Tentávamos levar uma vida normal, tanto no trabalho, como em outras atividades. E veio 2021 e veio aquele boom de novo. E mais uma vez eu peguei com um amigo, que por incrível que pareça é esposo da menina que eu peguei a primeira vez. E dessa vez ela veio bem mais agressiva. E nós fomos algumas vezes novamente à UPA. E não tinha vaga em hospitais comuns nesse período, não tinha nenhum hospital. E aí acharam um leito no hospital de campanha. E eu fui para o hospital de campanha. E graças a Deus, como sempre, um cuidado de Deus, no hospital de campanha, chegou lá, tinha uma enfermeira que também era amiga da família. E essa enfermeira cuidou muito bem. E então ela lutou para que esperasse uma transferência, um leito. E quando foi, graças a Deus, conseguiu um leito no Hospital Metropolitano. E nós subimos para o Hospital Metropolitano. E quando chegou no Hospital Metropolitano, nós fomos para a UTI 3. E chegando na UTI 3, eu posso afirmar que eu passei uma vida em hospitais devido à patologia que tenho. Eu já fui muito em hospitais particulares, públicos. Eu tenho uma vida muito longa de hospitais. Inclusive, algumas coisas eu já conheço em mim, já sei o que fazer, devido a muitas idas nestes hospitais. Mas eu nunca fui tão bem atendido como ali, no Metropolitano. Metropolitano realmente é a equipe, não só a nível profissional,
que a nível profissional não tem o que se discutir, é indiscutível, mas o quanto são humanos, sabe? Então, assim, o pessoal lá do Metropolitano, eles deram assistência assim, que eu mesmo não esperava de um hospital do hospital público, um hospital do SUS, pelas experiências que já tive anteriores, eu não esperava. Então, todo o aparato, toda a assistência necessária, todo o cuidado deles, seja trabalhando desde o seu psicológico até o seu físico, porque, por exemplo, quando eu cheguei lá, pouco tempo depois, eu não fui logo entubado, eu passei ainda 2 dias na UTI, até eles verem a necessidade de uma ventilação mecânica, mas nesses 2 dias eles sempre trabalhavam tanto o físico, com as medicações, com tudo que se era necessário, como também você tinha ali 2 vezes no dia uma psicóloga para conversar com você, para trazer uma força psicológica. Enquanto eu me preocupava com a dor do outro, em salvar o outro, e não deixar que ninguém ficasse aqui sem ter socorro, eu tinha o meu lar, eu tinha a minha casa, eu tinha a minha família, eu tinha que preservar minha mãe diabética, tinha que preservar minha sogra de 80 anos, tinha que preservar a minha família. Até em uma missa eu disse ao padre, a padroeira da minha cidade, ela foi minha secretária adjunta, porque eu não tinha forças. Existiam momentos na minha vida que eu não encontrava forças. E eu dizia, meu Deus, por que tu me colocaste aqui nessa guerra? No final de tudo, eu entendi que Deus me capacitou para aquilo ali. Este trabalho, enquanto documentário do COSEMES Alagoas, nos traz algumas recordações e marcas, mas ela deixa maior o legado que nós trouxemos para o Sistema Único de Saúde desse Brasil. E nós contribuímos, temos muito orgulho de estar, naquele momento, ao lado de alguns colegas que merecem o nosso respeito. Colegas estes que não mediram esforços, alguns mais acanhados, outros chegando, mas que fizeram, como profissionais de saúde, o SUS acontecer. Foram os 5.570 secretários municipais de saúde deste Brasil, que mesmo, como disse no começo da minha fala, lidando com o inesperado, com o desconhecido, nós somos a luta. Dia 2 de fevereiro de 2021, eu recebi alta, decidida a ficar 1 semana só em Alagoas. Conheci uma pessoa dentro da UTI, que é auxiliar de serviços gerais. Na época ela nos acolheu na casa dela. Eu ainda muito debilitada, não tinha condições de voltar, sentia que meu corpo não reagia. E nós ficamos aqui. Quando eu saí, eu vim para dentro desse condomínio, para a casa de uma família que me acolheu. A gente decidiu apenas ficar até o tempo da minha recuperação, mas foi quando veio o tratamento para mim pós-Covid. E ali, meu genro sempre falava, sogra, a hora que você quiser eu vendo as coisas e vou. E eu sempre digo assim, que as coisas do Senhor é sempre organizada. E a gente precisava de confirmações para poder ficar aqui. E fomos buscar no Senhor. Eu era formada já há 10 anos como assistente social, nunca tinha trabalhado na área, e veio o desejo no meu coração de distribuir o meu currículo dentro do Estado e atuar dentro da profissão. E eu sempre digo que a gratidão, ela abre portas que a ingratidão não abre. E uma das coisas que eu falei dentro daquele hospital, que eu seria eternamente grata, e uma forma de eu retribuir o Estado era orando por esse Estado, era cuidando, né?
aonde eu estivesse. E 2 meses depois veio, né, eu fui contratada para trabalhar dentro do hospital, que um dia eu fui paciente. E hoje estou lá, já tem mais de 2 anos que estou no hospital. E hoje eu levo para cada família que chega naquele lugar, através da minha profissão, através da minha fé, que acredito, que Deus ele opera milagres. E que através desse atendimento humanizado, nós podemos, junto com a medicina, com todo o aparato do governo, com a nossa fé, mas principalmente com amor, nós podemos sim salvar vidas. Eu sempre digo, não queira passar por uma situação parecida para se colocar no lugar do próximo. Se coloque hoje, estenda a mão, decida servir, porque o nosso propósito aqui é servir. E eu fui servida dentro desse estado. Eu fui cuidada. Eu e minha família fomos cuidados. Tanto quem veio quanto quem ficou fomos cuidados. E cada pessoa que chega ali, eu recebo como se estivesse recebendo a minha família. Se você me perguntar, eu digo eu tenho 3 anos de vida. Porque vai fazer exatamente 3 anos. Nós temos vivido algo novo e sobrenatural. Então não somos mais o mesmo. Eu acredito que a Covid-19, ela veio transformar. Ela veio trazer esse cenário de transformação. Não só para os serviços de saúde, que nós precisamos nos readaptar, né, nos reinventar, mas a toda a sociedade. Eu acredito que todo mundo aprendeu um pouco mais a amar, todo mundo aprendeu um pouco mais a valorizar a vida e realmente nós não somos os mesmos. Não, nós não somos mais os mesmos. A gente tem um sistema de saúde diferente daquele que a gente tinha no início da pandemia. Por exemplo, nós vamos precisar aprender a lidar com o grupo anti-vacina, que era um movimento pequeno, que não repercutia, tanto que nós tínhamos o maior e mais bem-sucedido programa de imunização do mundo e que nos orgulhava muito. E a gente vai precisar aprender a lidar com isso, a passar pela história da fake news. Mas, em compensação, restou salas de vacinas mais bem equipadas, restou uma rede de frio melhor qualificada, restou a experiência em lidar com vacina de RNA, que abre, segundo os cientistas, uma avenida de oportunidades. Nós herdamos uma fila de espera maior do que a que já tínhamos, mas aqui no estado de Alagoas a gente ficou também com uma rede nova de serviços. A inauguração dos hospitais e das UPAs é um ganho que nós temos. E esses hospitais, assim que eles conseguirem estabelecer qual é o perfil de atendimento, certamente nós teremos um sistema de saúde local melhor do que o que tínhamos antes. Nós também recebemos como uma herança da pandemia a central de leitos, que hoje regulamenta a questão das transferências, maximizando a nossa rede hospitalar. Então, isso tudo são ganhos que a gente tem que relacionar. Mas, principalmente, nós não somos mais os mesmos quando a população conseguiu compreender a importância do Sistema Único de Saúde. Eu acho que em nenhum outro momento da criação do sistema, desde a criação do sistema de saúde, nós tivemos tanta gente compreendendo e sendo aliado do sistema de saúde. Isso é do ponto de vista do SUS. E eu acho que nós não somos mais os mesmos quando passamos a entender a importância de enxergar um sorriso, que ficou escondido na máscara durante tanto tempo. Mas principalmente quando a gente hoje pode abraçar, né, que é uma demonstração de afeto. Então eu acho que nós modificamos, eu acho que hoje nós somos pessoas diferentes, mas ainda temos muitos ganhos, apesar das perdas e apesar dos danos.